paz do Senhor Jesus para todos, mais uma vez aqui no canal, fazendo, né, aqui o comentário breve da lição da nossa revista Shekinah de número 6, lição de número 6, que tem o título como A Conversão de Saulo. Nós vimos já a trajetória aí da igreja, vimos a igreja em Samaria, né, vimos a igreja em Jerusalém, agora nós iremos ver aí a conversão de Saulo, né? Essa lição será ministrada no dia 10 de agosto, né, um domingo. Nesse dia nós estaremos comemorando também o Dia dos Pais. Um abraço aí para todos os pais, parabenizando aí todos os pais nesse dia. Quem comentou essa lição foi o nosso pastor Renato Vicente. Grande admiração aí pelo nosso pastor Renato Vicente, com grande sabedoria, grande conhecimento, comentou essa lição. O texto áureo fica assim: ele perguntou, Senhor, quem é você? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Esse trecho do texto áureo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos 5 e 6. Lembrando que essa versão que a revista Shekinah usa é um pouco diferente, né, do que a gente tem costume de estar lendo. Eu já falei aqui, já mencionei em outras lições, né, que eles usam a revista Almeida, né, aí atualizada, né, então é um pouco diferente, porém nós conseguimos entender. Verdade prática, só há conversão verdadeira quando seguida de transformação genuína na vida de uma pessoa. A leitura bíblica em classe fica aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos do 1 ao 7. Você vai ler aí na sua casa, nós não vamos ler, para a gente aqui não tomar muito tempo. Os objetivos, lembrando que sempre a revista Shekinah ela sempre vai trazer o objetivo geral e os objetivos específicos. O objetivo geral aí demonstra como a conversão de Saulo é fruto da misericórdia de Deus. E os objetivos específicos sempre são 3. Expor os privilégios que Saulo desfrutava antes de sua conversão e explicar o que levou Saulo de Tarso a perseguir a igreja do Senhor. Mostrar como Deus usa diferentes meios para levar uma pessoa à obediência genuína ao Evangelho. Nós estaremos vendo, né, esses objetivos aí específicos durante esta lição. No tópico 1, vai falar sobre, vai fazer uma análise sobre a vida de Saulo de Tarso. Lembrando, né, algumas pessoas, eu já vi várias pregações, eu já vi pessoas falando que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Deus mudou o nome de Saraí para Sara. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, mas Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo, né? A própria Bíblia menciona que Saulo, também conhecido como Paulo. Saulo é um nome aí do hebraico, né? De origem hebraica. Lembrando que Saulo, esse nome provavelmente seria em homenagem a Saul, porque Saul era da tribo de Benjamim, Saulo também era da tribo de Benjamim, e esse nome no hebraico provavelmente para fazer uma homenagem a Saul, né? Mas Paulo é um nome em grego, né? Então aquela região que Paulo começa ali a se destacar, né? Ele é conhecido como Paulo, Saulo é conhecido como Paulo, é um nome no grego, que quer dizer, né, o nosso comentarista, nosso pastor, ele até trouxe aqui, que quer dizer pequeno. Então vamos lá. Saulo também, lembrando aqui que Saulo ele tem uma cidadania romana. Não fica muito claro de onde vem, de que maneira ele consegue essa cidadania romana, mas a Bíblia menciona sobre essa cidadania. E foi bom ele ter essa cidadania romana que salvou ele algumas vezes da morte, né?
E Saulo também não é qualquer pessoa. Saulo foi um homem instruído, Saulo é um homem estudado, Saulo, ele é membro do Sinédrio e ele foi aí criado, vamos dizer assim, estudou, né, aos pés de um homem que na época aqui, como o nosso comentarista já fala, era um dos sábios, um dos rabinos mais sábios e notáveis daquele tempo, que era Gamaliel. Ou seja, Saulo era como se fosse um produto muito bom sendo usado de forma errada, vamos dizer assim, né? Que Saulo tinha todas as características de um homem de Deus, né? De um homem que poderia fazer muitas coisas em nome de Deus, porém estava fazendo através da sua ignorância, incredulidade que ele tinha em Jesus. Né? Saulo, ele via, já entrando aqui no tópico 2, Saulo, como perseguidor, ele via Jesus sendo chamado de Messias, ele via isso como uma blasfêmia. Né? Ele não cria que Jesus era o Salvador. Né? Tanto que é ali, no momento que Estevão, né, está ali para ser apedrejado, ele está naquele momento, ele é a favor, né, da morte de Estevão. Ele busca cartas para perseguir os cristãos daquele tempo. Ele entende que ele precisa destruir o cristianismo, né? E faz isso tudo em nome de Deus, erroneamente, na sua ignorância, né? Não entendendo os planos, os projetos de Deus. Ele passa a perseguir, né, aqueles que são cristãos. Ele é um defensor zeloso da lei de Deus, porém ele não entende o propósito de Jesus, né? Ele não vê Jesus como o único suficiente Salvador, né? Ele é um cruel perseguidor. Saulo foi um cruel perseguidor. A Bíblia relata que ele foi um cruel perseguidor. Tem pessoas que chegaram até a morte, né? Ele açoitava, levava à prisão e até algumas pessoas morriam, né? E isso tudo ele achando que estava fazendo em nome de Deus, né? Era um zelo, o comentarista até usa aqui no subtópico 2.3, ele usa assim, um zelo mal orientado, né? Ele tinha um zelo, ele tinha ele queria defender o judaísmo de uma forma que ele não entendia, né? E ali ele estava sendo mal orientado. Não por Gamaliel, porque Gamaliel não orienta a fazer isso, né? Ele não ouve as orientações do seu ali, do seu mestre, né? Gamaliel não orienta ele a fazer isso, mas ele, tão cego ali pelo zelo, né? Tão religioso, a gente precisa ter muito cuidado com a religiosidade, porque muitas das vezes a religiosidade ela nos cega a tal ponto da gente achar que está fazendo algo em nome de Deus e na verdade nós estamos fazendo mal em nome de Deus, né? Um zelo mal orientado, e a gente precisa entender que a gente precisa estar de acordo, né, com as escrituras, de acordo com o que Jesus tem nos ensinado. No tópico 3, chega aí então a conversão. A gente já conhece essa passagem muito, muito pregada, muito falada, do caminho de Damasco, né? Saulo ali no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus, né? Há um brilho, há uma luz, né? E há uma voz. Eles não enxergam, as pessoas que estão com Saulo naquele momento, elas não enxergam, mas elas escutam, ou seja, tem testemunha. Isso não é uma coisa da mente de Saulo. Ah, Saulo ouviu e falou e tá só pela palavra dele. Não, tem testemunhas dessa palavra, dessa voz, né? Onde ele escuta uma voz, ele pergunta quem é até o nosso texto áureo, né? Ele pergunta quem é e o próprio Jesus responde, né? Ele fala, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali ele pergunta quem é, ele fala que é o próprio Cristo falando com ele. E a gente já conhece a história, ele fica ali cego, fica sem comer e beber por alguns dias, até encontrar, né, com Ananias. E a gente conhece a história, Ananias ali, orientado por Deus, Ananias já sabendo o que deveria fazer, né, o chama de irmão, Saulo,
e ali ele começa uma nova trajetória, agora como uma nova criatura, né? Fazendo menção aí de 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, onde fala que devemos ser nova criatura. Saulo se torna uma nova criatura, né? E ali de perseguido, de perseguidor, desculpa, passa a ser perseguido, né? Ele toma uma advertência do céu, né? O comentarista usa aqui no 3.2 a advertência do céu para Saulo. Deus usa uma palavra, Jesus usa uma palavra de costume daquele tempo, que ele fala que duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Era um instrumento que usava ali nas carroças para que o animal fosse sempre para frente, né? Instrumentos ou de madeira ou de ferro que tinha uma ponta, né? Pontiagudo, e que fazia com que o animal só fosse para frente. E se o animal ficasse, né, ali irritado, dando coice, ele se machucaria. Então era isso que Paulo estava fazendo no seu grande chamado. Ele tinha um chamado de Deus, mas ele estava fazendo ao contrário, né? E graças a Deus ele ouve esse chamado, ele entende, e ele agora passa a ser um grande instrutor. Aí ele começa uma instrução, vira um apóstolo, né? A gente vai ver mais para frente que esse apostolado ele é aí, né, questionado, mas enfim, não é essa a nossa lição de hoje, mas ele vira um apóstolo de Jesus e começa aí a pregar a palavra de Deus, seguir em frente, é perseguido, é açoitado, né? Duro vai ser aí essa jornada de Paulo, mas ele vai fazer feliz, alegre. E essa lição, o que essa lição nos traz de aprendizado é que Deus ele pode transformar quem ele quiser. O pior dos perseguidores. Eu acho interessante que tem um momento aqui que o comentarista ele usa uma expressão que ele fala que Saulo deixa o espírito perseguidor entrar nele, né? Então Deus ele tem esse poder, né, de tirar esse espírito perseguidor e a pessoa virar um grande instrumento na mão de Deus. Nós vemos que Paulo vira um grande instrumento na mão de Deus. Agora, sendo bem orientado, né, que começa a ser orientado ali pelo Espírito Santo de Deus e faz as suas viagens missionárias, prega as igrejas, abre igreja, né, escreve suas cartas. Nós vemos aí, vemos, né, em suas cartas como ele foi usado pelo Espírito Santo de Deus. Então, nada é impossível para Deus. E a gente aprende isso analisando, observando a vida de Paulo, né, de Saulo, né, que também era conhecido como Paulo. E aqui, né, eu espero que você leia a sua revista, escreva as suas dúvidas, faça a pergunta para o seu professor, né, e que você possa ter um domingo abençoado, uma aula, uma escola dominical abençoada, em nome de Jesus.